Radiologia em odontologia. Radiologia é a parte da ciência que estuda órgãos ou estruturas através do uso de radiações, gerando dessa maneira uma imagem. Então, esse aqui é o símbolo da radiologia, o símbolo de radiação. Então, se vocês virem esse símbolo fixado em algum lugar, quer dizer que ali tem radiação. Então, mantenham uma distância segura, geralmente fica demarcada a área que você pode estar, a área que você não pode estar. Então, um breve histórico. A radiologia começou a ser difundida graças à invenção de Wilhelm Röntgen em 1895. Röntgen é considerado o pai da radiologia de diagnóstico. Por sua descoberta, Röntgen recebeu o primeiro Nobel de Física em 1901. Então tem muito tempo, desde 1901. Então, gente, esse histórico, às vezes, isso cai em concurso, tá? Concurso mais enjoadinho, isso às vezes cai. Então, as propriedades do raio-x. Caminha em linha reta e a velocidade da luz. Tá? Então, o raio-x ele é tipo a luz. A luz também não faz curva. E tem a mesma velocidade. Não são desviados por eletroímãs, porque tem alguns tipos de radiações que são desviados por eletroímãs. Então, o raio-x não é. São invisíveis ao olho nu e atravessam corpos opacos à luz. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma radiografia carpiana, uma radiografia de uma mão. Gente, uma radiografia dessa pode ser solicitada no serviço odontológico? Vocês acham? Pode. A radiografia carpiana ela é utilizada em odontologia para ver o desenvolvimento ósseo do paciente. Então, um paciente que vai pôr aparelho, o dentista precisa saber como que está o desenvolvimento ósseo dele, se vai crescer mais o esqueleto ou não. Nessa radiografia, o dentista consegue observar as regiões onde tem cartilagem e essas cartilagens elas se transformam em osso. Então, se na radiografia ele observar muita cartilagem, quer dizer que aquela criança ainda vai ter um desenvolvimento ósseo grande. Tá? Então, radiografia carpiana, radiografia de mão, é usada em odontologia para isso, para ver o desenvolvimento ósseo. Tá? Como que está? Quanto ainda falta para desenvolver. Tipos de radiografia em odontologia. Intraorais, que são as mais interessantes para o ASB. Nós temos a radiografia oclusal, periapical e interproximal, também chamada de bite wing. Então, como o próprio nome diz, gente, as intraorais, elas são tiradas dentro da boca do paciente. Então, a gente tem a película, eu trouxe aqui uma radiografia, uma película periapical, tá? É a que a gente mais usa no consultório. Então, quando eu vou utilizar essa película, eu coloco ela dentro da boca do paciente e disparo o raio-x, bato a radiografia. Então, é uma radiografia intraoral, porque o filme foi dentro da boca do paciente, tá? Essas radiografias extraorais, o filme não entra na boca do paciente, ele fica do lado de fora e a gente bate a radiografia por fora, bate o raio-x por fora. Como é que é esterilizado? Esterilizado. O que é esterilizado? Na radiografia não é esterilizada, não. Vai direto na boca. A gente coloca só um saquinho plástico nela, descartável. Tá? Mas ela não é esterilizada, não. O aluno perguntou se é esterilizada. Não é. Então, gente, guardem, tá? esses três tipos de películas, que são as intraorais. E nós temos as extraorais, tiradas do lado de fora da boca do paciente. As mais utilizadas, panorâmica, que é a extraoral mais utilizada, que é uma radiografia grande, tá? A gente vai ver uma ilustração mais à frente, uma radiografia desse tamanho. Não tem jeito de pôr dentro da boca do paciente, lógico. Radiografia de ATM, para a gente ver a articulação do paciente como está. Teleradiografia, que é uma radiografia de perfil, utilizada também para colocar aparelho.
e a carpal, que foi que a gente viu anteriormente, na mão, tá? Então, os tipos de radiografia intraoral. Então, a gente tem a radiografia periapical, que é a mais utilizada. É uma técnica radiográfica que abrange o dente em toda a sua extensão, coroa e raiz, e tecidos de sustentação. Essa é a radiografia mais usada em odontologia, sendo inclusive prática comum nos consultórios odontológicos. Então, gente, é a que a gente mais utiliza, tá? Veja aqui a ilustração dela. Então, prestem muita atenção nisso, gente, de o que sai na radiografia periapical. Sai coroa, raiz e os tecidos de sustentação. Por que eu digo para vocês prestarem atenção nisso? Porque vocês vão ver nas outras radiografias, por exemplo, a interproximal, ele não pega as raízes. Então, se você pega uma radiografia pequena assim, e você observa nela que tem coroa e raiz, você já sabe que é uma radiografia periapical, tá? E a gente tem, em segundo lugar, as interproximais, tá? Também chamadas de bite wing. É uma técnica onde visualizamos as coroas dos dentes superiores e inferiores no mesmo filme, com precisão para diagnóstico de lesão de cárie, cristas marginais, ponto de contato e presença de tártaro. Então, olha aqui na ilustração, a gente está vendo a coroa do dente de cima e a coroa do dente de baixo. Tá? Então, essa é uma bite wing. Elas são parecidas no tamanho, tá, gente? São muito parecidas no tamanho. O dentista pode utilizar uma película de periapical para fazer uma técnica bite wing. A gente tem posicionadores no consultório, que a gente vai ver mais à frente, que a gente coloca a película no posicionador para bite wing, para tirar a radiografia do dente de cima e do dente de baixo. Então, nesse aqui, olha, tem os dentes superiores e inferiores. E na periapical, tá vendo? Só pega ou inferior ou superior. Tá vendo? Quando mostra que tem cara, ela fica mais escura? Fica mais escuro. Boa pergunta. Ela perguntou onde tem cárie se fica mais escuro. Fica um ponto escuro, ponto preto mesmo. Tá? Então, quando a gente tem cárie, fica um ponto escuro. Quando a gente tem tártaro, fica um ponto claro, que é cálcio. Onde tem cálcio, sai branco na radiografia, assim como os dentes. Resina também fica branca. Também. A amálgama sai, a resina também. Então, olha aqui a diferença da periapical para a bite wing. Na radiografia periapical, radiografamos ou dentes superiores ou dentes inferiores com as suas raízes. Na bite wing, radiografamos ao mesmo tempo dentes inferiores e superiores sem as raízes. Tá? Num concurso, isso pode ser perguntado para você dessa forma. Periapical versus bite wing. E a terceira radiografia intraoral que a gente tem, que são as que interessam para nós, é a oclusal. É uma técnica radiográfica que se presta para examinar grandes áreas da maxila e da mandíbula. É indicado para detectar fraturas, patologias, corpos estranhos ou anomalias intrabucal. Então, gente, a radiografia oclusal, ela é uma radiografia de película maior, tá? Tanto a periapical quanto a bite wing são pequenas. Essa que eu tenho na minha mão é uma periapical. A oclusal, ela equivale a mais ou menos 4 radiografias dessa. É uma película só, né? Ali na ilustração a gente não tem muita noção do tamanho dela. Seria mais ou menos desse tamanho, uma radiografia oclusal. Então a gente coloca o filme inteiro na boca do paciente, abre, coloca quase que na boca inteira, e se a gente quiser maxila, o dentista vai bater o raio-x de cima para baixo. Se a gente quiser ver mandíbula, o dentista vai bater de baixo para cima, tá? Uma película grande. Mas isso não é, como assim? Vai ser daqui assim ou é daqui? É daqui, posiciona mais ou menos no nariz, para tirar da maxila. O aparelho de raio-x fica aqui, para tirar da maxila, e para tirar da mandíbula fica aqui de baixo. Mas o que nós atrapalhamos é poder visualizar?
Sai um pouquinho a cavidade nasal aqui, mas não atrapalha não. Tá? Aqui, ó, essa daqui é uma radiografia de maxila. Isso aqui é cavidade nasal. Não atrapalha não. Porque a ponta do nariz é cartilagem, ela sai muito pouco. Tipos de radiografia extraoral. Né? A gente tem que conhecer, mas vocês não vão processar essas radiografias, revelar. As radiografias que eu citei anteriormente, vocês é que vão revelar. Tá? O nome correto é processar. Revelar é uma parte do processamento. A gente revela e fixa. Tá? Então, a periapical, a interproximal e a oclusal, vocês é que devem revelar. Tá? Já essas radiografias extraorais, a gente solicita o paciente, ele vai na clínica especializada, tira a radiografia e traz para a gente. Então, a radiografia carpal é uma radiografia da mão e punho para determinar o estágio de crescimento do paciente, muito usado para o tratamento onde é necessário aproveitar o crescimento esquelético do paciente. Radiografia de ATM, também outra extraoral. Trata-se de uma radiografia da articulação da mandíbula, a ATM. Né? Aqui a gente observa, o paciente tira com a mandíbula em várias posições, aberta, semi-aberta e fechada. Aqui a gente vê o côndilo, né, articulando na fossa do temporal. Né? São imagens às vezes difíceis para interpretar, mas a gente já olha ali pontos chaves ali que a gente sabe como que está a mandíbula. A radiografia panorâmica, que é a extraoral mais utilizada, tá? A radiografia grande, está mais ou menos desse tamanho aqui. Radiografia extraoral mais usada em odontologia. Radiografia em 180 graus, que abrange todos os dentes e as regiões ósseas adjacentes, fornece uma ampla imagem do local. Então, nessa panorâmica, a gente observa que o paciente com os sisos inclusos, estão vendo dentro aqui da mandíbula? Isso aqui é o siso, ó, os sisos inferiores. Aqui os superiores, ó. Então, é uma radiografia muito usada para cirurgia, de exodontia, né, de extração, cirurgia de implante, tá? E a teleradiografia, que é uma radiografia da cabeça e do crânio. É sobre a imagem desta radiografia que são feitos os traçados cefalométricos, possibilitando o diagnóstico e tratamento em ortodontia, ortopedia facial e cirurgia bucomaxilofacial. Então, a gente solicita isso daqui para o paciente, é feito esse traçado sobre a radiografia e aqui em cima o dentista faz medições. Então, a gente tem padrões de medidas que tem que coincidir, tem que estar dentro de um padrão. Então, se está dando uma medida maior da mandíbula, a gente sabe que a gente tem que fazer uma cirurgia ou fazer uma tração com aparelho. Tá? Então, a gente faz medidas sobre essa radiografia. Tá? Toda pasta de paciente de ortodontia vai conter essas medidas, tá? essa documentação. Ok? Oi. Fluorose? Não, a fluorose sai normal, igual o dente. Não dá para perceber. Indicações das radiografias. As radiografias são usadas como exame complementar e um exame útil e bastante prático para auxiliar o dentista no diagnóstico de cárie, né? Então, igual a Fernanda já falou, a cárie ela sai escura, fraturas ósseas, localização de corpo estranho, como por exemplo uma agulha fraturada, infecções orais. Então, onde tem infecção, gente, vai ficar escuro também na radiografia. Doenças dos ossos, reabsorções ósseas, reabsorções radiculares, cistos, tumores, inflamações, fraturas pós-acidente, da articulação temporomandibular, de sinusite, de dentes extranumerários, né? Tem gente que nem dente a mais, gente, né, do que o que a gente tem. Agenesia, que é quando falta um dente, trajeto de erupção, estágio de maturação esquelético,
adaptação de prótese e instalação de implantes. Então, tudo isso aqui, gente, é uma indicação para radiografia, tá? É muito útil uma radiografia. Seria interessante para o dentista, todo paciente que chegar, a gente tirar a radiografia de boca inteira dele, tá? Mas não é uma realidade isso. Os aparelhos de raio-x odontológico. O aparelho de radiografia dental é capaz de produzir radiação eletromagnética, chamada raio-x. Um aparelho de raio-x convencional é composto de base, cabeçote, braço articular e corpo. Então é importante a gente conhecer o aparelho de raio-x. Então vamos entender aqui, ó, cabeçote. É essa ponta do raio-x, é onde é produzido os raios-x, tá? A radiação sai daqui, sai de dentro desse tubo aqui. Então quando é disparado o raio-x, aqui sai o feixe de raios, tá? Por esse tubo ele sai aqui na frente. Então atrás dele não sai radiação, se o aparelho estiver funcionando corretamente. Um braço articular que vai possibilitar a movimentação do aparelho e o painel de controle. Tá? Aqui no painel de controle, o dentista vai regular ali quanto tempo que o aparelho de raio-x vai disparar. Geralmente ele dispara, ele fica 0,7 segundos disparando. Então é muito rápido, menos de um segundo. Ele faz pá, dispara e para, né? E desliga. Então fica automático. Então, de acordo com o filme que está utilizando, o dentista regula a radiação. A radiação só vai para o lado, só vai para frente. A radiação só vai para frente. Mas ela não volta, se ela bate no aparelho. Volta. Ela reflete. Por isso que a gente tem que estar a no mínimo 1,8 metros do cabeçote. A gente vai ver ele na frente, tá? Mesmo ele não saindo ali para trás. Então tem que estar a uma distância de no mínimo 1,8 metros. Então o painel de controle que o dentista que vai regular e o disparador. Olha aqui na ilustraçãozinha menor, o disparador aqui na mão do dentista. Então tem um botão que ele vai apertar e ele vai disparar o tempo que está programado. Quando o aparelho não estiver sendo utilizado, mantenha o cabeçote com o cilindro virado para cima e desligue para aumentar a vida útil do aparelho. Então, gente, quando ele não está sendo usado, ele deve ficar com o cabeçote para cima, tá? E desligado da tomada. Ele tem um óleo dentro dele, dessa forma evita vazamento desse óleo. Proteção contra radiação. Então a gente tem que se proteger, nos protegermos, a equipe, e a gente tem que proteger o paciente, tá? A radiação emitida pelo aparelho de raio-x é nociva ao ser humano. Sua exposição contínua pode levar ao câncer, por isso devemos evitar ao máximo expor a equipe e o paciente. Proteção contra a radiação. Proteção para o paciente. O OSB deverá colocar o avental e colar de chumbo no paciente para sua proteção. Gente, todo paciente que for tirar a radiografia, vocês têm que colocar esse avental nele, tá? A gente tem aventais que vem com o colar já junto, fixo, e temos aventais que o colar é separado, tá? A gola é separada. Você vai e coloca no paciente, protetor de tireoide e o avental para proteger o peito do paciente. Sempre, tá, gente? Tem que colocar. Obrigatório. Não colocar em você? Então, tá muito errado. Tem que colocar. Muito pesado. A radiografia pode... Não, porque a radiografia vai, quando você tira, ela perguntou para que o protetor de tireoide. Quando você tira a radiografia, mesmo sendo aqui do dente, o feixe ele abre um pouco. Então pega também no pescoço. Então para proteger a tireoide, que é muito sensível, qualquer coisa pode vir a dar problema na tireoide, então para ela não tomar radiação, coloca a proteção de chumbo para não bater nela. Tá? É obrigatório isso, gente, é lei, tá? Todo paciente tem que estar com essa proteção. Não, quem tem problema, tipo assim,
é mais indispensável ainda colocar o colar, mas não precisa deixar de tirar a radiografia por causa disso. Tá? Acredito eu. Porque eu nunca vi nada a respeito, assim, restrição. Gestante não pode. Não tem dentro de restrição, não tem problemas com pessoas com problema de tirando. Então, o avental e o colar é para proteção do paciente. E para proteção da equipe? Durante o disparo do raio-x, que dura menos de 1 segundo, a equipe deverá se abrigar atrás de biombo de chumbo, né, como a gente está vendo aqui na ilustração, ou parede de alvenaria, né, de tijolo, de pelo menos meio tijolo de espessura, ou ficar a uma distância de pelo menos 1,8 metros do cabeçote. Tá? Vocês podem ver aí na literatura 1,8 metros ou 2 metros. Então, se tiver uma parede para você ficar atrás, beleza, né, é o suficiente. Se não tiver a parede, um biombo de chumbo. Às vezes a gente tem um biombo com rodinha, né, a gente puxa e coloca. Ou você ficar a uma distância de 1,8 metros. Tá? O disparador do raio-x, ele já tem o tamanho para isso. Ele tem 2 metros de comprimento, cara. Mas consegue ficar uma distância de 1,8 metros para trás, para o lado? 1,8 metros de distância do cabeçote. Você pode estar na frente, atrás, o que for. O raio-x não viaja mais do que isso. Ele desfaz. Tá? Mas atrás é melhor. A aluna perguntou se pode ficar em qualquer lugar, atrás, na frente, não é isso? Importante, o profissional que trabalha com raio-x jamais deve segurar o filme na boca do paciente. Caso seja necessário segurar, como no caso de crianças, peça ao acompanhante do paciente para segurar. Pacientes grávidas devem evitar tirar radiografia. Então, gente, às vezes tem criança que não para com o filme na boca. Então, você não pode ir lá, você não deve ir lá e segurar. Né? Peça aos acompanhantes para poder segurar. Porque a mãe, né, o pai, o acompanhante, vai lá tomar uma radiação na mão, não vai fazer mal para ele. Mas você, constantemente no consultório, imagine se uma vez por mês precisar fazer isso. É uma radiação grande que você vai estar se expondo. Então, se precisar disso, peça aos acompanhantes. Se a gestante realmente precisar, por exemplo, está com muitas vezes uma coisa que precisa fazer um canal, uma coisa. A radiação, gente, para um feto é muito grande, né? Um feto pequenininho. Ele vai tomar uma radiação no corpo inteiro, imagina. A gente toma só uma na boca e pode causar vários males. Imagina um feto desse tamanhozinho, vai ser uma radiação no corpo inteiro, mesmo que eu tirar uma radiografia sua do seu corpo inteiro. E ele, como está em processo de formação, as células estão se multiplicando, então pode ter uma mutação séria no feto, entendeu? Que a radiação para ele é muito pesada. Então tem que esperar mesmo, né? A menos que não tenha outro jeito. A radiografia digital é a mesma coisa? Mesmo processo? Ela só não precisa ser revelada, mas ele é o mesmo princípio da radiação, a película que é diferente. Boa pergunta. Ela perguntou se a radiografia digital é a mesma coisa. Ela é a mesma coisa, ela não elimina a radiação, ela elimina a película. Gente, a radiografia digital é muito prática. A radiografia digital, a película, é um componente eletrônico que a gente coloca na boca do paciente, tira a radiografia, ele já manda direto para o computador a imagem. Tá? É muito prático, está cada dia mais acessível a aparelho digital. Tá? Mas ainda tem muito analógico também, mas a radiação é a mesma. Então, etapas da tomada radiográfica no consultório odontológico. Obrigações do ASB. Pré-selecionar o material a ser utilizado, que vai ser o quê? Película e posicionador. Então, a gente tem aqui, gente, um exemplo de um posicionador para dentes posteriores. Então, você já veja com o dentista qual dente que vai ser radiografado, se é anterior, se é posterior. Tá? Então, se é dente posterior, você vai separar esse posicionador. O posicionador para dentes anteriores, ele não faz essa curva. Tá? Essa curva é para ele poder chegar até no dente lá atrás. O posicionador de dente anterior, ele é reto. Acredito que tem uma ilustração aqui na frente dele.
Então você vai pegar a película, vai posicionar no posicionador, vai colocar dentro de um saquinho plástico a película e vai entregar para o dentista. Lembrando, gente, que a película ela vai ficar sempre com a parte lisa. Tá vendo? A gente tem uma parte aqui atrás que tem uma aba que é para ser aberta, né? E a gente tem uma parte lisa na frente. A parte lisa é a parte onde vai receber o raio-x. Então essa parte lisa, ela fica voltada para esse aro, tá? Então ela fica dessa forma no posicionador. Entendido? E essa parte que tem a aba fica para trás. Tá ok? Colocar o avental de chumbo e protetor de tireoide no paciente. Aproximar o aparelho de raio-x do paciente e ligar o aparelho, né? Ou seja, deixar pronto para utilização. Então, ali na ilustração a gente vê a colocação do protetor no paciente. Tá vendo? Esse aqui é separado, o protetor de tireoide do avental. Colocar a película no posicionador. Colocar a película e posicionador no saco plástico e entregar para o dentista. Então esse aqui, gente, é o posicionador para dente anterior. Tá vendo? Ele é reto. Vocês lembram na imagem anterior que o outro faz uma curva aqui lateralmente? Tá? Então, gente, eu gostaria que vocês entendessem também o seguinte. Então a película, ela vai ficar com o lado liso, sempre voltado para o aro, ok? Beleza? Entendido isso? Coisa simples, gente, que vocês têm que guardar. Para os posicionadores, para dentes anteriores, que são esses posicionadores retos, a radiografia, ela fica na vertical, tá vendo? Ela fica em pezinho assim. Quando você vai colocar no posicionador para os dentes posteriores, né, que é, só para a gente relembrar aqui, esse posicionador que faz esse ângulo, tá ok, gente? Você vai colocar a radiografia deitada, tá? Então, para dentes anteriores, ela na vertical. Para dentes posteriores, ela na horizontal. Ok? Então, nesse posicionador aqui, ela estaria assim ou assim? Na primeira opção, né? Deitada. Sempre com a parte lisa. Então, ok. A gente já descobriu agora a posição da radiografia. Se é vertical ou se é horizontal. Só que a gente tem ainda na radiografia, passem o dedo aí na radiografia, veja se vocês conseguem observar aqui uma bolinha em alto relevo. Conseguiram? Gente, esse alto relevo, ele está aí não é por acaso não, tá? É para posicionar a radiografia corretamente. Essa bolinha, gente, ela tem que estar voltada para a oclusal dos dentes posteriores e para incisal dos dentes anteriores. Então, o que é isso? Se eu vou posicionar a minha película para um dente posterior, ela tem que estar deitada assim, ok? Se é uma radiografia que eu vou tirar um dente posterior inferior, né, um dente de trás e de baixo, então, essa minha bolinha tem que estar para cima. Entendeu? Porque o oclusal do meu dente vai estar aqui em cima. Então, ele tem que estar voltado para cima. Quando eu vou tirar uma radiografia de um dente superior, se eu colocar a película também com a bolinha para cima, vocês concordam comigo que a bolinha vai ficar perto das raízes e não vai ficar perto da coroa? Então, eu tenho que virar quando eu vou tirar de dente inferior, a bolinha fica para baixo. Tá? Então, para fazer um resumo disso, a gente pode dizer o quê? Que o picote, isso aqui é chamado de picote, o picote da radiografia para os dentes posteriores inferiores, estão acompanhando?
deve estar para cima. E o picote para os dentes superiores, ele deve estar para baixo. Estão entendendo, gente? Vocês estão com uma cara de muita estranheza. Não estão entendendo? Não, Né? eu não. Deixa eu tentar mostrar aqui no modelo. Gente, o picote está aqui. Tá? Prestem atenção. O picote está aqui nesse caso. Então, quando eu vou tirar a radiografia do paciente, vamos supor que essa aqui seja marcada superior, eu vou tirar de dente anterior, essa radiografia vai ficar aqui. Exatamente assim no paciente. Então, o picote, olha, ele está voltado para baixo. Que eu vou tirar no dente superior, o picote tem que estar sempre próximo da coroa. Então, como eu vou tirar de dente superior, meu picote tem que ficar para baixo, para sair a coroa. Quando é em dente inferior, eu tenho que inverter. Para o meu picote ficar próximo da coroa, eu tenho que virar ele para cima, o picote está aqui. Porque se eu colocar com o picote para baixo, com a bolinha para baixo, na hora que sai a radiografia, o picote vai estar aqui próximo das raízes. Está dando para entender? É a mesma coisa nos dentes superiores, os dentes posteriores. Os dentes posteriores, a radiografia fica de lado. Então está aqui a bolinha em alto relevo. Então está da forma certa. Na hora que eu tirar a radiografia, aqui em cima vai estar as raízes e aqui embaixo vão estar as coroas. O picote tem que estar para baixo para poder ficar na coroa. Quando eu vou tirar de dente inferior, eu inverto. Tá? O picote vai ficar para cima. Por quê? Aqui embaixo vão sair as raízes e aqui em cima vão sair as coroas. Sempre para o lado da coroa. É simples, às vezes você não precisa de decorar, é você pensar que tem que ficar para o lado da coroa. É invertido. Quando é dente inferior, o picote vai estar para cima. Quando é dente superior, o picote vai ficar para baixo. Tá? Resumindo. Tá, gente? Entendido? Estava com a cara de assustado, agora melhorou um pouco. Mas é muito simples, né? Então, dando sequência, né, às etapas da tomada radiográfica. Então, colocamos a película no posicionador, né, conforme que eu expliquei anteriormente. Depois de feito isso, colocar a película e posicionador no saco plástico e entregar para o dentista. Então, a gente coloca um saquinho plástico sobre a película para levar à boca do paciente. Aguardar em local seguro o dentista disparar o raio-x. Então, a gente vê aqui na ilustração, ó, o paciente fica sozinho. Então, como que é feito? O posicionador que você montou, foi na boca do paciente, aquela parte que tem um aro, vai mostrar para o dentista aonde que ele tem que encaixar o raio-x. Tá vendo? É simples. Ele vai mostrar para a gente não errar a película. Posicionou, escondeu no local seguro, né, ou em biombo, ou a 2 metros, e disparar. Após, né, a tomada radiográfica, retirar a película e posicionador da boca do paciente. Caso sejam feitas mais radiografias, repetir o procedimento, né, você vai tirar a película do posicionador, colocar outra para nova radiografia. Concluídas as radiografias, desligar o aparelho e afastar do paciente, né, recolher o braço articulado dele. Retirar o avental de chumbo, revelar as radiografias e montar na moldura. E lavar o posicionador e autoclavar, né, quando for o caso. Tá? Tem dentistas que não autoclavam o posicionador, é permitido só fazer a asepsia dele e usar o saquinho plástico. Tá? Tranquilo, gente? Então, o pré ali antes da radiografia é mesmo posicionar corretamente no posicionador. Ver se vai precisar de posicionador anterior, né, de dente anterior ou de dente posterior. Feita a radiografia, vocês têm que fazer o quê? Revelar a radiografia. Né? O nome correto é o quê? Processar a radiografia. Então, processar a radiografia trata-se de revelar a radiografia para que se forme a imagem na película e requer uma técnica precisa. Então, a gente tem as câmeras escuras, gente, portáteis,
que substitui a câmara escura grande. Né? Você já deve ter visto, talvez em filme, alguma coisa assim, revelando fotografia. Já viu que fica uma luz vermelha, né? E o fotógrafo vai lá, passa nos líquidos, aí vai formando a imagem. É o mesmo princípio da radiografia. Então, para a gente não precisar ter um quartinho só para isso, uma sala só para isso, né, uma câmara escura, a gente tem essa câmara escura portátil, que a gente enfia as mãos lá dentro, ela tem um visor vermelho, de forma que a luz que entra ali dentro é só uma luz vermelha. Então, a gente revela a radiografia lá dentro só com as mãos. Tá? Henrique, é algum tipo de lâmpada especial ou lâmpada comum? Não, é lâmpada comum vermelha, mais fraquinha, acho que de 25 watts, me parece. Tem que ser vermelha? Tem que ser vermelha, porque ela não sensibiliza a película, né, Rony? A luz vermelha, ela não... Porque se você abrir a película na luz branca, ela queima. Ela fica pretinha, a radiografia, assim como a foto. Então, gente, dentro da caixa, né, de revelação, a gente vai ter água, revelador e fixador. Tá? Estão vendo aqui à disposição aqui os 4 potinhos? Tem câmara portátil que tem 3 potinhos ali dentro. Por quê? A gente vai passar na água 2 vezes. Então, às vezes, a gente usa o mesmo recipiente de água. Então, vamos ver aqui a técnica. Material necessário para o processamento manual da radiografia. Gente, por que processamento manual? Porque existe máquina de revelar radiografia. Você põe as películas de um lado e ela faz o processo todo dentro dela, passa dentro dos líquidos, já entrega ela sequinha. Então, para o processamento manual, o revelador, que é o líquido utilizado para a revelação, a água para a lavagem da película, fixador para fixação da imagem, calgaduras, que é a espécie de grampo para manusear as películas, e a câmara escura, que é o local onde se processa a radiografia. Então a gente tem aqui nessa ilustração aqui 2 frascos de revelador e um de fixador. Então a técnica manual indicada para o processamento das radiografias é a técnica de tempo-temperatura, informado pelo fabricante. Para isso, devemos ter no consultório um termômetro que se possa observar a temperatura ambiente e será essa temperatura que irá determinar quanto tempo a película deverá ficar no revelador, na água e no fixador. Então, gente, a técnica indicada pelo fabricante é utilizando, por exemplo, essa tabela. Tá? Essa tabela aqui é de um tipo de filme. Esse filme é Speed. Então, a gente tem que ter, no local de revelação, tem que ter um termômetro, onde você vai olhar a temperatura do dia. Então, por exemplo, você olha lá, está a 22 graus, você olhou no termômetro. Então, temperatura, 22 graus. Então, você vai passar a película pelo revelador durante 4 minutos. Depois, você vai passar essa película na água por 30 segundos, você vai lavar aquela película na água. Depois você vai deixá-la no fixador de 2 a 4 minutos. E depois, novamente, você vai lavar em água corrente. Então, a caixinha da película vem essa tabela. Você tem que olhar o que está indicando na tabela. Então, você tem que ter um termômetro e tem que olhar o que o fabricante indica. Gente, por lei, a tabela deve ser afixada no local de processamento das radiografias. Então, se a vigilância sanitária for no seu consultório, ele vai fiscalizar isso. Vai falar se você tem aparelho de raio-x, fala onde que você revela. Você tem que ter essa tabelinha fixada na parede, junto com o termômetro, tá? Gente, essa técnica de tempo-temperatura é preconizada pelo fabricante, né, pela agência de saúde. Só que muitos dentistas gostam das películas reveladas, às vezes com mais contraste, com menos contraste, né, com mais diferença entre o escuro e o claro. Então, muitas vezes o dentista e o ASB utiliza da técnica visual, tá, que é o que mais se faz no consultório, tá? Mas a gente tem que ter essa tabela. Então,
Então, mesmo se for fazer a técnica visual, né, onde a gente escolhe a quantidade de contraste, como que deve ser feito? Olha, aqui a gente tem representação aqui de 3 câmaras escuras. Né? Tem essas que são todas de acrílico vermelho, tem umas que são só o visor. Tem algumas que tem 3 reservatórios, tem algumas que tem 4. Então, gente, vai ser sempre esta sequência, tá? Quem monta isso são vocês. Revelador, água, fixador e água novamente. Tá? Como esse aqui só tem 3, você volta aqui nessa água, tá? Então, como que é? Com a caixinha tampada, aqui está sem a tampinha, tem essa tampinha vermelha que fica aqui. Você vai enfiar as suas mãos aqui dentro, vai abrir a radiografia lá dentro e vai pegar a radiografia com a calgadura. Então, lá dentro, se você optar em usar a tabela, você vai olhar o seu termômetro e vai marcar o tempo. Né? Vamos supor que estava lá 23 graus, vão ser 4 minutos, não é? Então você vai fazer isso, você vai colocar e vai ficar lá 4 minutos. Mas às vezes, gente, essa técnica ela dá um contraste muito forte. Então às vezes a gente deixa menos tempo, conforme o dentista prefere. Então como que pode ser feita a técnica visual? Você vai mergulhar a radiografia no revelador, vai deixar ela ali no revelador, em média, 1 minuto. Tá? Depende do revelador, gente. O revelador, quanto mais novo ele está, mais rápido ele vai revelar. Então você pode colocar lá e você movimenta ela lá dentro, você deixa uns 30 segundos, você já tira e olha pelo visor, está começando a formar a imagem do dente. Tá? Está começando a formar, você mergulha novamente. Na hora que tiver o dente bem delimitado, é o momento de você tirar ele do revelador. Tá? Então essa técnica aí vai ser, a técnica visual vai ser mais ou menos dentro de 1 minuto para um revelador novo. Tá? Então tirou do revelador, bate ali o excesso de revelador, vem e passa no potinho com água, para tirar o revelador, para que não caia revelador no fixador. Limpou no potinho com água, vem e deixa no fixador de novo. Pelo menos o quê? 2 minutos, para fixar bem a imagem, tá? Para a radiografia durar anos. Se você não passa no fixador, rapidamente a radiografia ela perde a qualidade. Então você vai deixar no fixador mais 2 a 3 minutos, e antes de tirar da caixinha, você vem e passa na água novamente. Pode passar, perguntando se pode tirar da caixinha e passar na água fora. Pode, até bom lavar em água corrente. Depois que tirou do fixador, você pode lavar ela na água corrente. Tá? E aí, gente, o seguinte, vocês vão ver que na radiografia, só um minutinho, Ana, vocês vão ver que a radiografia ela vai ficar pegajosa, vocês não podem tocar nela. Se você tocar na radiografia, ela estraga. Então a radiografia só pode ser tocada depois que secar. Então você pode pegar o grampinho, colocar para pendurar, colocar para secar pendurado em algum lugar, ou pode pegar o jatinho de ar e secar, tá? Caso você queira que seque rápido. Quanto tempo que tem que fazer esse processo? De quê? Eu processei ela. Aham. Aí eu vou abrir ela depois de quanto tempo? Tipo, posso abrir ela amanhã? Pode, ele está perguntando depois que tirou, que fez a tomada radiográfica, quando que você pode revelar? Anos depois, quando você quiser. Não perde não. Tá aí, tá salvo. Ok, gente? Gente, depois que você passou a película no revelador, você colocou ela aqui no fixador, você já pode destampar. Tá? Depois que a película passa pelo revelador, ela já está salva de queimar. Tá? Sequência de abertura da película. Lembre-se, só abra dentro da câmara escura. Tá? Eu vou explicando aqui e vocês vão abrindo de vocês junto para ver se vocês acham a película aí. Tá? Porque são 3 lâminas que tem aí dentro, uma delas é que é o filme. Então, primeira coisa antes de revelar é você saber onde está a radiografia aí, né? Então, vão acompanhando aí à medida que eu for passando os slides e demonstrando aqui. Calgadura, que é o grampo, tá? Isso aqui chama-se calgadura, tá, gente? É esse grampinho de revelação. A gente aperta ele aqui, ele abre. Tá? Você vai enfiar a sua mão, vai enfiar com a película numa mão, calgadura na outra. Você enfia dentro da caixa, pelas aquelas luvas que tem para enfiar,
Tá? Elas são vazadas, você enfia a mão lá dentro. Então lá dentro você vai abrir e você vai pegar com a calgadura para poder passar nos líquidos. Então você vai prender com a calgadura, né? Você não vai enfiar a mão no líquido, você vai com a calgadura passando nos líquidos, ok? Então aí na ilustração, calgadura e radiografia. Lado da radiografia será aberto. Então por onde que a gente abre? Por essa orelhinha que tem na radiografia. Tá? Isso aqui é justamente para a gente poder puxar. E aonde que você vai abrir? Dentro da câmara escura. O OSB, para abrir o filme dentro da câmara escura, deverá começar puxando a aba do envelope plástico da radiografia para cima. Então, olha, eu pego essa aba e rasgo o envelope aqui e puxo para cima. Ok? Então, abri já minha radiografia. Então, eu abro, já empurro essa parte aqui para trás, prendo ela aqui. Então, aberta a radiografia, levante a aba toda para cima e para trás, então aparecerá uma nova aba de papel preto. Tá vendo que tem um papelãozinho preto? Então você pega esse papelão preto, essa aba, levanta e empurra ele para trás também. Tá? Isso tudo é a embalagem da radiografia. Levante totalmente a aba de papel preto e então aparecerá uma película prateada de chumbo. Gente, está vendo aqui na frente? Prateado? Ainda também não é a radiografia. É uma película de chumbo, tá? Para proteção da radiografia. Então, empurre a lâmina de chumbo para a frente e então aparecerá uma lâmina de papel preto. Então, ó, empurrei a lâmina de chumbo para frente. Tem aqui o que agora? Um papel preto, né? Igual o que estava atrás. Ainda não é a película também. Empurre a lâmina de papel preto para frente e finalmente encontrará o filme radiológico. Então empurra ele para frente. Então aqui está o filme, né? Vocês estão vendo ele aí na cor verde, né? Azul clarinho. Então esse é o filme, tá? Então a gente observa aqui no filme, gente, vocês estão vendo o picote? Né? O picote aqui. Um lado ele está em alto relevo, outro lado ele está em baixo relevo, tá? Então, gente, prestem atenção em mais essa dica que eu vou dar agora. A parte em alto relevo, a parte convexa, fica sempre voltada para o observador, para quem olha, tá? Por que é importante saber disso? Porque depois que você revelar, você vai colocar a radiografia na moldura, tá? Que é esse papelãozinho aqui. Então você vai colocar a radiografia. Quando é um dente inferior, você vai colocar com as raízes para baixo. Quando é um dente superior, você vai colocar com as raízes para cima, ok? Né? Do mesmo jeito que ele está na boca, as raízes dos superiores não ficam para cima. E com essa parte convexa, com a parte em alto relevo, voltada para o observador. Ok? Entendido, gente? Então você coloca dessa forma, você tira o papelãozinho, né? Essa é uma moldura de uma radiografia. O alto relevo fica para o observador. Para fora ele vai ficar dos dois lados. Põe para o observador. Entendeu? A parte alta. Identifique na película uma região em alto relevo, o picote, onde pode ser presa a calgadura para o processamento. Então, gente, esse picote, além dele servir de identificação para a gente, né, se é dente superior, se é inferior, ele vai servir para você prender a calgadura. Você pode pegar a calgadura e prender nele, para ele não escorregar. Então, olha aqui, eu prendo no picote e tiro. Ok? Película na calgadura pronta para ser processada. Olha ali na ilustração. Ok?
A película de chumbo deve ser retirada e guardada para ser enviada para reciclagem. Então, gente, depois você vai vir aqui, tira essa película de chumbo e vai guardando. Põe dentro, às vezes o pessoal usa muito garrafa PET, você embrulha ela assim, joga lá dentro. Você vai juntando, tá? O quilo do chumbo, ele tem valor. Então tem gente que passa no consultório comprando película de chumbo, comprando resto de amálgama, você vai juntando lá, tá? Então vamos agora para a sequência de processamento. A gente já preparou a película para tirar a radiografia, tiramos a radiografia, aprendemos agora como abrir essa radiografia. Então, primeiro passo, você vai passar, a caixinha aqui está aberta, gente, mas foi só para a gente fotografar, tá? Primeiro passo, olha aqui, você enfia aqui, ó, essas são duas mangas que tem aqui, elas são furadas, você vai enfiar a mão lá dentro. Então você vai enfiar, vai passar no revelador, né, usando aquela tabela de tempo e temperatura, ou usando a técnica visual, que a gente utiliza geralmente 1 minuto. Passou no revelador, depois você vai vir e vai passar na água, tá? Vai lavar a película na água, posteriormente vai vir e vai deixá-la no fixador, de 2 a 3 minutos. Depois de passar no fixador, você vai passar novamente na água, tá? Ou na água corrente, ou na própria água que a gente tem no reservatório. Gente, revelador, se cair na roupa, mancha, tá? Só tem uma coisa que tira revelador da roupa, tesoura. Você vai lá, recorta a mancha. Fora isso, não tem nenhum produto químico. Então é muito importante a gente lavar antes de tirar a película lá dentro, porque ela sai pingando. Quando você tirar da água, vai sair pingando água. O revelador e o fixador possuem uma validade determinada pelo fabricante. Você deve observar na embalagem, tá? A validade. O ASB deve sempre datar o início da utilização do líquido em local visível e substituir o líquido sempre que vencidos, conforme indicação do fabricante ou quando estiverem com a coloração alterada. O revelador vai ficar amarelo quando ele estiver muito utilizado e o fixador vai ficar leitoso, tá? Ou observar a data de validade. Você tem que colocar lá quando que você começou a utilizar. A partir do momento que você abre a embalagem, ele começa a contar a validade. O revelador e o fixador processam em média 50 radiografias. Radiografias de 1 minuto no revelador, de 2 minutos no fixador. Tá? Então, em média, 50 radiografias. Gente, deixe os líquidos tampados quando não estiverem sendo utilizados para maior durabilidade. Então, dentro da própria caixinha ali, né, arruma um objeto, um plásticozinho, e deixe tampados os líquidos para eles durarem mais. Após o correto processamento da radiografia, ela deverá ser secada com ar comprimido ou em repouso e posteriormente colocada na moldura de papelão ou de plástico. Né? Então, aqui um exemplo da moldura. Então, gente, esse é o exemplo de uma moldura de papelão. A gente viu na aula de administração que a radiografia deve ficar junto da ficha do paciente. Então, você tira, né, o papelão aqui do meio para dar espaço para a radiografia. Coloca aqui a radiografia, né, com a parte convexa voltada para o observador, né, o alto relevo da bolinha. Quando forem dentes superiores, as raízes vão estar para cima. Quando forem dentes inferiores, as raízes vão estar para baixo. E uma coisa importantíssima, colocar o nome do paciente e a data, sempre, gente, não se esqueçam disso, nome e data. E vocês venham aqui, vocês estão vendo que tem um odontograma? Vocês venham aqui no odontograma e circulem o dente que foi radiografado. Tá? Se foi, por exemplo, primeiro molar superior direito, geralmente a periapical sai 3 dentes, 2 a 3 dentes. Você vem aqui e circule os 3 dentes da radiografia. Tá? Sempre façam isso. Ok? Montagem da radiografia na moldura. O picote existente em uma das extremidades da radiografia possui um lado em alto relevo e outro lado em baixo relevo. Na montagem da moldura,
o lado em alto relevo deverá ficar voltado para o observador, sempre. Nas radiografias dos dentes superiores, o lado da radiografia que possui o picote deverá ficar voltado para baixo. E nas radiografias dos dentes inferiores, o lado do picote deverá ficar voltado para cima. A moldura deverá conter o nome do paciente, a data e qual o dente, e deverá ser arquivado junto à ficha do paciente. Então, olha aqui a ilustração de uma moldura, né, com o dente posicionado. Então, ó, um dente inferior. Por que eu sei que é inferior? Porque as raízes estão voltadas para baixo, tá? E o picote está do lado da coroa, certinho. Nome do paciente, data, e você circula o dente em questão. Ok? Negatoscópio, gente. Vocês conhecem negatoscópio? Já ouviram falar? Negatoscópio é uma caixa dotada de luz interna e uma superfície branca translúcida, onde se coloca a radiografia para visualização. Então, gente, aquelas caixinhas, né, às vezes fica pendurada na parede de acrílico branco, você acende a caixinha e você põe a radiografia nela para poder observar. Gente, é uma leitura obrigatória para vocês. Portaria Federal número 453, de 1º de julho, que estabelece as diretrizes básicas de radiodiagnóstico médico em odontologia. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima aula.